majestosa silhueta e liderança mundial em tecnologia fizeram de Nova York a cidade modelo do futuro. Mas novas e notáveis descobertas revelaram que as origens dessa mega metrópole têm raízes de milhares de anos. Desde os esportes violentos apresentados nos jardins da velha Madison Square, à celebração em Times Square de um calendário neolítico gigantesco, vocês irão descobrir que tudo o que pensavam saber sobre Nova York vem de nossos antepassados distantes. Esta é a extraordinária história da velha Nova York. Inventos da Antiguidade. A velha Nova York. Nova York é uma cidade de milagres que se eleva para as nuvens. O edifício Empire State, Wall Street, Times Square. A América começa o ano de acordo com Nova York. O mundo conta seu dinheiro de acordo com as flutuações de Wall Street. Uma área menor que 20 estádios de esportes projeta sua influência e cultura para todo o globo. Seriam elas maravilhas do mundo moderno ou será que as mesmas descobertas foram feitas em nosso passado remoto? Novas e incríveis descobertas revelam que os feitos mais celebrados de Nova York foram inventados pelos antigos antes de se perderem no tempo. Veja as grandes cidades do mundo antigo. Atenas, Roma, Alexandria ou Babilônia. Eram lugares extraordinários, eram cidades comentadas pelos povos e eram lendárias em sua época. Descobrimos provas de que ruas muito antigas eram pontilhadas de teatros 2 milênios antes de Steven Spielberg. Havia estádios com tetos retráteis e passagens subterrâneas que levavam a vida a milhões de pessoas. A revelação pode reescrever a história de como o homem saiu do mundo antigo para viver na cidade do futuro. Seja como for, o povo quer viver nas cidades. As pessoas afluem para as cidades como ímãs. Começado esse processo, começada a civilização que conhecemos, não é mais possível voltar. Cada capital do velho mundo precisava de um monumento. Uma estrutura assombrosa que unificasse os cidadãos e cimentasse sua identidade. Em Nova York, esse monumento é a Estátua da Liberdade. Ela saúda os imigrantes que vêm a Nova York desde 1886. Para nós, a Estátua da Liberdade simboliza a liberdade, provavelmente também para o mundo. Mas esse símbolo poderia não estar conosco hoje, não fosse o engenhoso segredo de construção enterrado nas ruínas da maior estátua da antiguidade. Segundo a lenda, a ilha de Rhodes possuiu, no século IV a.C., uma das fabulosas 7 maravilhas do mundo antigo, o Colosso de Rhodes. Esse gigantesco monumento elevava-se a mais de 30 metros rumo aos céus, com meros 14 metros menos que a Estátua da Liberdade. As mãos mediam 4 metros e a estátua pesava mais que 225 toneladas. Na cidade de Rhodes, nada resta do colosso original. Por que teria desaparecido? E como esse desaparecimento pôde influir na sobrevivência da Estátua da Liberdade? Partindo das pistas dos fragmentos de bronze de 2.300 anos e antigos manuais de engenharia, tentamos montar o quebra-cabeça da destruição do Colosso de Rhodes. Nossa investigação começou 300 anos antes do nascimento de Cristo, quando Rhodes sofreu um cerco gigantesco chefiado pelo general Demétrio Poliorcetes. O general apoiava-se em uma torre móvel de 40 metros chamada Elépole, que em grego antigo significa tomador de cidades. Mas Rhodes conseguiu resistir a Demétrio e o cerco foi abandonado após um ano, deixando para trás a enorme Elépole. Ele chegou em 305 AC e em 304 ainda não tinha conquistado a cidade, apesar de toda a técnica avançada e das mais sofisticadas máquinas de sítio da antiguidade. Para celebrar a vitória, o povo erigiu o Colosso de Rhodes em agradecimento ao deus Sol Hélios.
e usaram a gigantesca Helépole do Tomador de Cidades para criar uma técnica de construção bastante avançada na época: os andaimes. A estrutura de madeira da Helépole foi utilizada para suportar equipes de operários que ergueram em seu interior a gigantesca estátua. Diz a teoria que o Colosso de Rhodes foi construído com materiais antigos. Já se conhecia a cantaria e foi essa técnica utilizada nas pernas da figura. Criaram 2 colunas, algo que os gregos eram mestres. A compressão ficou boa e suportava bem o peso da estrutura. Mas a certa altura tiveram de acrescentar ferro. E revestiram o ferro com bronze, muito semelhante à Estátua da Liberdade. Mais de 2000 anos após a construção do Colosso de Rhodes, a melhor pista que temos para desvendar seus mistérios é a Estátua da Liberdade. O Colosso simbolizava a unidade e vitória para a antiga Rhodes. O mesmo simbolismo tem a Estátua da Liberdade para a América. E a ligação direta da Estátua da Liberdade com o Colosso de Rhodes pode ser encontrada através do homem que a desenhou, o arquiteto francês Auguste Bartholdi. Auguste Bartholdi desenhou a estátua e estudou a fundo a arte clássica. Quando ainda era estudante, se interessou pela arquitetura grega e romana e daí passou para o Egito, fascinado com suas estátuas gigantescas de deuses e faraós. O Colosso de Rhodes chamou-lhe muito a atenção, como sendo a mais monumental de todas as obras. Bartholdi ficou obcecado com ela e se determinou a trazê-la da antiguidade para o mundo moderno, o que seria um novo colosso. O arquiteto Glenn Leach passou a vida estudando a estrutura da Estátua da Liberdade. E foi chamado após os ataques de 11 de setembro para examinar as medidas de segurança da estátua e fazer o que os antigos não podiam: garantir que o monumento sobrevivesse à ação do tempo. Essa estátua sempre teve um lugar especial em meu coração. Eu cresci em Staten Island e a observei centenas de vezes quando pegava a balsa. O fato de ter trabalhado na Estátua da Liberdade e ajudado a modernizá-la para enfrentar o século XXI foi maravilhoso para mim. Algo de que sempre terei muito orgulho. Examinando a estátua de Nova York, Glenn começou a descobrir paralelos incontestáveis entre esses 2 monumentos urbanos. Há muitos pontos de comparação entre o Colosso e a Estátua da Liberdade. O mais evidente é a localização. Ambos ficaram na entrada da cidade mais importante da época. E ambos foram as maiores estruturas existentes. Glenn usou seu conhecimento da Estátua da Liberdade para descobrir como o Colosso de Rhodes teria sido há 23 séculos. O cobre, com o tempo, ganha a chamada ferrugem nobre. E a cor da ferrugem nobre é aquela pátina verde que vemos na estátua, enquanto no Colosso dizem que o bronze permaneceu brilhante. Teria sido algo assombroso essa estátua de bronze brilhante. Construir o Colosso de Rhodes foi uma verdadeira façanha. Milhares de operários levaram mais de 12 anos para terminar um projeto que, estima-se, custaria cerca de 3 bilhões de dólares hoje. Mas os registros revelam que esse monumento, em termos históricos, nasceu e morreu em um piscar de olhos. Infelizmente, depois de apenas 52 anos, o Colosso de Rhodes caiu. Partiu-se nos joelhos por causa de um terremoto. O trágico desastre de Rhodes tem assustadores paralelos com a moderna Nova York. Nossa cidade fica no cruzamento de muitas falhas tectônicas gigantes. Os peritos dizem que um terremoto poderia ter consequências catastróficas. E a Estátua da Liberdade cairia nas águas do porto. Mas os engenheiros aprenderam com a queda do Colosso de Rhodes e fizeram uma alteração na estrutura de superfície da Estátua da Liberdade. Este é o modelo de como o revestimento teria sido. Aqui é acrílico, mas o revestimento é de cobre, sustentado por barras de ferro, ajustadas às curvas externas da estátua. A estrutura admite pequenos deslocamentos, dando flexibilidade à estátua para aceitar a ação do vento. A Estátua da Liberdade, portanto, é capaz de se curvar ao vento até 15 centímetros em qualquer direção.
Esse engenhoso detalhe poderá salvar a estátua de sofrer destino semelhante ao do antigo colosso. A Estátua da Liberdade foi construída em torno de um grande modilhão, o qual age como pesado reforço preso ao topo do pedestal. A fixação deixa-a mais alta e estável. É quase como enterrar uma vara no solo, de modo a formar uma base robusta. O pedestal age mais como uma base, o que dá à estátua maior estabilidade. O legado do Colosso de Rhodes está vivo, não só no maior monumento de Nova York, como em cada arranha-céu de qualquer cidade moderna. Imagens simbólicas são importantes para as cidades. Basta olhar para Rhodes com seu colosso. Nova York tem sua Estátua da Liberdade. Uma coisa realmente importante para qualquer cidade é possuir um símbolo. Por trás da grandiosidade e ambição dos antigos povos, achava-se um desafio fundamental: a sobrevivência. Como um túnel secreto, escavado por quase 1000 metros em uma montanha, pôde salvar uma cidade da desidratação e morte. Que é uma metrópole efervescente com mais de 9 milhões de habitantes. Ela age como ímã, atraindo gente do mundo inteiro para formar um imenso caldeirão cultural. Seu coração é Manhattan, uma ilha que por mais de 300 anos lutou com um problema crítico: como prover água suficiente para todos. Para que Nova York tivesse água, a cidade concebeu uma grande obra de engenharia: o Túnel de Água de Nova York. Um projeto de 6 bilhões de dólares, executado com sondas de profundidade, com radar e perfuratrizes móveis. Os antigos não tinham nada disso quando criaram um túnel de água urbano. A pergunta é: como? Na ilha de Samos, no mar Egeu, ficam as ruínas de uma grande metrópole de inesperadas semelhanças com Manhattan. Há 2 milênios e meio, ela tinha encanamentos, banhos e esgoto como qualquer cidade moderna. E como Manhattan, embora fosse cercada pelo mar, produzir água potável para a cidade era um problema quase insolúvel. Em Samos houve um problema em particular. Temos uma cidade agitada e povoada, uma fantástica fonte de água e uma montanha entre as duas. O que os samoanos fizeram foi inteligente e extremamente ambicioso. Simplesmente decidiram que não dariam a volta na montanha, e sim abririam um túnel através do próprio coração da montanha. Construíram um túnel gigante de quase 1000 quilômetros que batizaram de Túnel de Eupalinos. Foi um projeto de ambição estonteante, pois os antigos construíram o Túnel de Eupalinos do mesmo modo que os modernos engenheiros estão construindo o Túnel de Água de Nova York, cavando dos dois lados ao mesmo tempo. Os engenheiros decidiram que escavariam os dois lados simultaneamente para mostrar que podiam derrotar a montanha. Diferente dos modernos engenheiros americanos, o túnel dos antigos gregos foi escavado arduamente à mão por mais de 8 anos. Após terem escavado 400 metros, deram com um problema que ameaçava transformar o projeto em desastre. A rocha era de calcário, propensa a esboroar. Foi um momento muito difícil. Primeiro, eles se achavam na escuridão, sem possibilidade de enxergar a luz da entrada. Segundo, não podiam saber onde eles se encontravam. Os trabalhadores do lado norte foram forçados a desviar o curso. Para chegar ao ponto de encontro, era preciso calcular com extraordinária precisão. Enquanto os engenheiros de Nova York contam com mapeamento em 3D e alta tecnologia, os gregos não dispunham de bússola, nem de mapa topográfico, nem mesmo de um livro de matemática à mão. Mas chegaram à exatidão fincando 3 postes idênticos de madeira no túnel e olhando-os em fileira, como através do visor de um rifle, para garantir que formavam uma linha direta montanha adentro.
No segmento final do túnel, os engenheiros ajustaram o curso. E chegou o momento crucial. Após 1000 metros de escavação, as duas equipes se encontraram com diferença de meio metro um do outro. Samos, a Manhattan do Velho Mundo, finalmente teria água em abundância. No encontro estavam separados por 60 centímetros de terra. É um feito fantástico de engenharia. O túnel de água de Samos transportava água para 10.000 pessoas. Entretanto, à medida que os construtores avançavam, precisavam de tecnologia que transportasse água em grande escala. E isso exigia a criatividade ilimitada dos romanos. Em seu auge, há 2 milênios, Roma era uma superpotência tal como a América de hoje. O Império Romano era o lar de mais de 120 milhões de pessoas, ao largo de 3 continentes e milhões de quilômetros quadrados em ilhas. Como os romanos produziram água suficiente para aplacar a sede desse império gargantuesco? Na rua Gresham, no coração de Londres, alguns arqueólogos fizeram uma intrigante descoberta em 2001. Encontraram fragmentos de uma roda d'água. A partir desses fragmentos, o engenheiro Tony Taylor esperava descobrir os segredos dos engenheiros romanos. Através de um trabalho meticuloso e detetivesco, ele construiu uma roda d'água igual à dos romanos. Formamos uma equipe para tentar a reconstrução, mas nosso primeiro objetivo era entender, através das peças, que forma teria a nossa roda. Nessa busca, Tony baseou-se em desenhos romanos, nas peças soltas e em várias rodas d'água. A seguir, com o computador, criou sua roda d'água romana em 3 dimensões. O resultado final dessa experiência acha-se no Museu de Londres. Temos então os 2 escravos que giram o cabrestante. Este aciona as 3 engrenagens de cima na horizontal. E essas acionam o eixo horizontal com a engrenagem vertical. E isso nos conduz até a roda mestra. Essa roda é um componente complicado. Ela tem uma corrente dupla, com caçambas acopladas, que giram até o alto da roda e descarregam neste canal, de onde a água sai em nível alto. Dentro da roda, vemos que a água é descarregada através dos cortes em V feitos na madeira. As rodas d'água maiores de Roma eram realmente máquinas enormes, acionadas por até 50 escravos. Mesmo esta roda pequena pode produzir uma incrível quantidade de água. Estamos produzindo entre 60 e 70 mil litros por dia. Este simples dispositivo produz água suficiente para que 300 pessoas tomem banho, bebam e cozinhem todos os dias. Esta roda d'água foi só uma entre milhares de outras do Império que alimentavam um sistema de canais de pedra chamado aquedutos. Se uníssemos todos os aquedutos de Roma, teríamos cerca de 500 quilômetros servindo água potável a todo o Império. Os romanos eram muito eficientes na distribuição de água. Se olharmos para Roma, no pico do poder, quando cerca de 1 milhão de pessoas vivia lá, chegaremos à conclusão de que naquela época a população tinha acesso a mais ou menos 1.000 litros de água por pessoa. É muito mais do que podemos ter hoje em dia. Quando os engenheiros da época puderam gerar tamanha quantidade de água, começaram a desenvolver certos luxos, como fazer a água jorrar para cima. É a cidade que nunca dorme. Filmes, musicais e shows acontecem 24 horas por dia. Só na Broadway, anualmente 12 milhões de pessoas compram bilhetes para os mais grandiosos espetáculos do planeta. Contudo, o berço de tais extravagâncias
podem ser rastreadas até as antigas cidades, quando o povo afluía para as grandes metrópoles da época, onde havia sempre muito trabalho para banqueiros, advogados e arquitetos. Algumas pessoas se enriqueciam mais do que outras através do comércio, de talentos naturais, de força, por ser saudável, eficiência na guerra. E quando alguém se tornava um figurão, logo decidia que não queria trabalhar muito. Preferiam que outros fizessem o serviço pesado. Na Alexandria, no ano 100 a.C., a elite convidava os inventores a festas e banquetes suntuosos. O mais famoso desses inventores chamava-se Heron. Heron era principalmente um showman. Adorava divulgar seu trabalho e o fez de vários modos. Um deles era oferecer pequenas demonstrações de suas peças em banquetes da elite para os mais cultos e educados. Ele comparecia às reuniões elegantes e mostrava suas novas geringonças aos convidados. Mais de um milênio antes que Nova York fosse fundada, Heron inventou um modo de fazer a água jorrar para cima. Diferente das fontes do Central Park ou dos jardins de Nova York, seu engenho operava sem eletricidade, nem bombas, nem mesmo a força humana. Como Heron chegou a isso foi um mistério durante 2000 anos. Richard Windley, que faz maquetes para nossa equipe, acredita ter a resposta. Isso aqui é apenas um recipiente que vamos encher de líquido. Quando a válvula é aberta, toda a água desse recipiente vai escorrer tão depressa quanto o tubo deixar para o recipiente de baixo que está vedado. À medida que ele se enche, vai comprimindo o ar, que é forçado a subir pela pipeta. A pressão do ar, então, chega ao recipiente de cima. Os tubos e câmaras formam um sistema totalmente vedado. Nem ar, nem água conseguem escapar. Quando a água cai, o ar é forçado para cima, onde está a segunda câmara. Esse ar, por sua vez, força a água para cima para o segundo recipiente. Agora vou encher o recipiente e abrir a válvula. Vejamos se funciona. A fonte de Heron, dizem, desafiava a gravidade. Se o modelo de Richard funcionar, a fonte deverá encher-se de novo e de novo, horas a fio. Acabei de abrir a válvula, vemos a água escorrendo do recipiente, tão rápido quanto consegue, direto para o recipiente de baixo, que já está se enchendo. A pressão dessa água, sob a gravidade, vai comprimindo o ar no recipiente de baixo. A pressão vai se avolumando e vai chegar aqui em cima. Daqui a pouco veremos a água jorrar do recipiente de cima e cair no de baixo. Sim, aí está. Começou a funcionar. E isso vai esguichar para dentro do recipiente e talvez até mais longe. É isso aí, deu certo. Agora o recipiente está se esvaziando e a pressão vai caindo. O jato quase cessou agora. À medida que a diversão aumentava, as pessoas exigiam técnicas cada vez mais avançadas. Enquanto Heron desenvolvia teatrinhos mágicos, outros inventores criavam os primeiros filmes. Para muitos, o berço do cintilante e glamouroso mundo do cinema começou ao tempo dos primeiros astros, como Carlitos. Entretanto, a verdadeira origem do cinema acha-se há 1.600 anos de hoje, e a 8.000 quilômetros no Oriente. No período dos Três Reinos, no século III d.C., a história começou a relatar uma forma estranha de feitiçaria, uma arte negra que produzia assustadoras imagens vivas. No século XVI, os missionários jesuítas costumavam trazer relatórios sobre alguns dos avanços científicos da China. Um deles, relatado muitas vezes, é a noção de aparelhos ópticos. Nós conhecemos filmes, conhecemos projeções em telas grandes, em televisões, mas o teatro de sombras não era para só uma pessoa. Era dirigido para uma plateia tão numerosa quanto atenta e exigente.
Richard acredita que conhece o misterioso instrumento que criou tais imagens: a antiga lanterna mágica. Esta é uma moldura de bambu. Temos folhas de pergaminho esticados e presos na moldura. Este é um ventilador, ou turbina, se preferir. O ar quente vem das velas que ficam dentro da lanterna. Esse ar quente sobe e faz a ventoinha girar. Precisamos de 4 velas aqui dentro. O pino, podemos ver bem aqui no centro, é o apoio do conjunto. E também temos uma espécie de agulha na ponta do eixo que suporta todo o conjunto e causa muito pouco atrito. Eram verdadeiras geringonças que emulavam comédias famosas, danças, viagens, batalhas. Tivessem os antigos chineses acrescentado um simples item, uma lente óptica para ajudar a projeção de imagens, o advento dos filmes teria avançado 2 milênios. E o mundo de Hollywood, hoje, certamente seria bem diferente. 5.000 anos antes da lanterna mágica chinesa, surgiu uma invenção ainda mais assombrosa. Um mapa do céu, espelhado no chão, que foi o berço das grandes metrópoles. Que é megametrópole, no sentido mais amplo da palavra. 1 milhão de pessoas trafegam em Manhattan. 65 bilhões de dólares são negociados nessa cidade e mais de 100 mil turistas chegam para conhecer suas atrações. E isso todos os dias. Tantos eventos sincronizados simplesmente se desmantelariam se não houvesse uma simples inovação: a hora certa. O mais fascinante é que desde 4.000 a.C., o homem vive obcecado com dividir o dia em cada vez menores unidades de tempo. Nós, humanos, queremos sempre distribuir nosso tempo. Com o avanço das técnicas, as sociedades foram se criando com os aparelhos de medir o tempo. Dos relógios de sol chineses aos relógios de água medievais, esses aparelhos eram o piloto de nossas civilizações. Há relógios em cada cidade. Estão presentes hoje e eram o coração de todas as antigas cidades. Entretanto, os primeiros relógios não mediam horas, mas dias, meses e até anos. Eram os calendários antigos. Recentemente, descobriu-se um calendário de 70 metros de diâmetro, indicando que os antigos mediam o tempo em escala interplanetária e com exatidão muito além do que poderíamos imaginar. Em uma longínqua região da Alemanha Oriental, o arqueólogo Andreas North sobrevoou um ponto que parecia ser uma fazenda. O monumento em círculo foi descoberto com fotos aéreas devido às diferenças de cor de fundo. Nós podíamos ver uma vala, mas só a vala. As imagens continham uma série de marcas inexplicáveis. Uma investigação no solo revelou sinais de uma povoação antiga e de um fascinante monumento circular. A descoberta abalou o mundo da arqueologia. O monumento remonta a mais de 2.000 anos antes da Grande Pirâmide do Egito e a quase 7.000 anos antes da moderna Nova York. É o Círculo de Gossec, o primeiro medidor de tempo que existiu neste mundo. Assim como os cidadãos de Nova York olham o relógio de Times Square, o homem neolítico sabia qual era o dia mais longo do ano para os rituais de vida ou morte. Este monumento era ligado à morte, talvez com o passado, mas o que está muito visível aqui é que era ligado à fertilidade, pois se baseava no sol. E o sol traz vida a cada dia, traz vida a cada ano. Após anos de exaustivo trabalho de campo, Andreas reconstruiu o Círculo de Gossec. 2.000 estacas de madeira formaram uma réplica do calendário que aqui esteve no 5º milênio antes de Cristo.
A equipe descobriu que o monumento estava alinhado com incrível exatidão ao nascimento e ao pôr do sol. Estas falhas são orientações astronômicas ou referências. Por exemplo, estas estão indicando o solstício de inverno, ou a época do dia mais curto e da noite mais longa. No norte temos a orientação ao solstício de verão, o dia mais longo e a noite mais curta. As entradas de sudoeste e sudeste estão situadas com quase exatidão, tendo 100 graus de separação. No dia mais curto do ano, eles marcaram o ponto em que o sol subia e se punha, indicando assim quando o ano solar terminava. Uma vez conhecedores do tempo, o povo começou a sincronizar os eventos, construindo povoações cada vez maiores. Isto aqui é importante, porque pela primeira vez temos um ponto de culto, o centro de culto de uma grande sociedade. Não sabemos como vivia o antigo povo de Gorsek, mas sabemos que sua capacidade de marcar a passagem do tempo transformou este local em solo sagrado. Ciclos de colheita, guerras e viagens podiam ser medidos, e assim nasceu a cidade. Além disso, Gorsek criou uma revolucionária teoria. A 40 quilômetros dali, na floresta Sigelroda, os arqueólogos descobriram indícios de que povos posteriores elevaram essa antiga astronomia a alturas inimagináveis. 2000 anos antes do primeiro planetário conhecido, os povos neolíticos europeus mapearam os céus com exatidão fenomenal. O professor Wolfhard Schlosser, engenheiro espacial, usou seus conhecimentos científicos para decifrar a charada de um antigo artefato astronômico. Este é o disco de Nebra. Tem cerca de 3.600 anos e foi encontrado na Alemanha Central. O disco de Nebra exibe os mesmos segmentos de círculo encontrados em Gorsek. Quando alinhamos os dois, vemos que se encaixam como uma perfeita combinação. Ambas as descobertas parecem ser projetadas para marcar os solstícios de verão e inverno no calendário da Terra. Claro, não temos estrelas no Gorsek, nem nenhuma estaca no disco, mas do ponto de vista astronômico, eles são muito semelhantes e indicam que nesse intervalo de 3.300 anos, a astronomia mais ou menos permaneceu a mesma. Mas o disco de Nebra é bem mais complexo do que o círculo de Gorsek. Além do Sol e da Lua, ele representa 32 pontos, incluindo este estranho grupo de 7. Não há pistas em Gorsek, nem em toda a região, sobre o que significam esses pontos. Nem há nada nos céus de nosso planeta que se assemelhe a eles. Mas, se ajustarmos os céus, tal como era há 36 séculos, quando o disco foi feito, descobrimos que eles se encaixam exatamente com a constelação das Pleiades, 7 estrelas que não mais vemos a olho nu. Tais descobertas mudaram nossa noção sobre essa época. Eram sagradas na sua origem, na Idade do Bronze, e creio que o significado do disco hoje se perdeu. O conhecimento antigo do cosmo lançou uma incrível jornada de busca que desembocou nas estações espaciais do século XXI. Também mudou nossas cidades. À medida que fomos conhecendo o tempo e o universo, fomos mudando de costumes. E assim, seguiremos sem possibilidade de volta. Mas o que realmente transformou cidades em megametrópoles foi outra grandiosa inovação: os antigos estádios. Só que eles não apresentavam apenas esportes, mas lutas épicas e sangrentas que chegavam a matar 10.000 pessoas em um dia. Nova York é uma cidadela de poder, onde se cruzam os acionistas de Wall Street, os tubarões da mídia e os magnatas da indústria. Através da história, uma única cidade rivalizou-se com o alcance de Nova York. E essa cidade é a velha Roma. Há 2 milênios,
Roma era o lar de mais de 1 milhão de pessoas. Alguns acreditam que em Roma havia mais pessoas por metro quadrado que na moderna Manhattan. Sua população era tão diversa quanto qualquer metrópole de hoje, com ricos e pobres, imperadores e escravos. À medida que a população crescia, mais amontoada ficava. E sempre houve um perigo nisso, de muita gente confinada. Pois a elite política queria se assegurar de que mantinha o controle da população. Em Roma, como em Nova York, a elite batalhava para ganhar o coração e a mente do povo. Enquanto os figurões de Manhattan usam a mídia e relações públicas, a engenhosa solução romana foi pacificar o povo com entretenimento. Naquela época, o entretenimento, na verdade, não passava de puro suborno. Tentavam ganhar popularidade e a aprovação das massas como forma de subjugá-las ou então de controlá-las. O imperador que oferecesse o espetáculo mais empolgante tornava-se o mais popular. E popularidade significava poder. Era um desafio oferecer sistemas de entretenimento cada vez mais avançados, nunca antes oferecidos. Assim nasceu a diversão das massas. Pensemos nas grandes cerimônias, nas aberturas esportivas, como as Olimpíadas ou a Copa do Mundo, com imagens a laser, centenas de pessoas se apresentando para uma imensa plateia. Achamos poderoso, achamos dramático. Se compararmos com isso, baseando-nos nos relatórios dos eventos, particularmente da Roma Imperial, então nossas festas empalidecem até ficarem insignificantes. A suprema realização dessa ideia resumiu-se no Coliseu. Esse mega monumento de 30 metros de altura com várias camadas foi o maior de sua época. A melhor estimativa de capacidade do Coliseu é algo em torno de 65 a 70 mil pessoas. A coisa mais interessante é que, mesmo os espectadores mais remotos da última torrinha, apesar de tão afastados, ainda tinham boa visibilidade do que se passava na arena. Os romanos ultrapassaram os limites da diversão audiovisual da época. Conseguiram tal façanha usando mais de 100 mil metros cúbicos de pedra. Você precisaria de um carro de bois com um enorme bloco de pedra, chegando ao local da obra a cada 2 ou 3 minutos, dia e noite, e por mais de 7 anos de trabalho. Espantosamente, esse feito de engenharia não foi ultrapassado durante milênios. O segredo dos estádios ultramodernos é que eles copiam a tecnologia usada pelos romanos há séculos e séculos. É um estádio com 74.500 assentos e agora está quieto, mas com a multidão tudo mudava. Havia barulho, tensão, clima, exatamente como no moderno estádio de esportes. Os anfiteatros romanos, ou o Coliseu em particular, nunca foi ultrapassado. Este estádio moderno tem um teto retrátil suportado por 4 pilares gigantescos, uma inovação que tem 2.000 anos. A cobertura da área pública do Coliseu era inteiramente feita com uma espécie de lona, talvez esticada por cordas presas em mastros. Isso faz todo sentido porque hoje sabemos que havia cerca de 1.000 homens da Marinha Naval do país à disposição em Roma, especificamente para operar os toldos que cobriam o Coliseu. Protegidos pelo teto retrátil, os espectadores podiam se empolgar com os jogos mortais dos gladiadores, execuções e sacrifícios de 9.000 animais em apenas 100 dias. Mas, quanto mais os imperadores ofereciam espetáculos exóticos e sofisticados, mais a multidão exigia. A cada ano, os engenheiros tinham de inventar espetáculos extravagantes para satisfazer o insaciável apetite do povo. Em 85 a.C., o imperador Domiciano propôs o impossível. Ordenou que se usassem 2 trilhões de litros de água em um espetáculo chamado Naumaquia. A Naumaquia era uma batalha naval que acontecia em lugares como o Coliseu, envolvia milhares de pessoas e era uma encenação, às vezes, recriando uma batalha histórica, mas envolvendo criminosos e prisioneiros, que eram obrigados a lutar.
o Coliseu foi inundado para permitir a encenação de uma gigantesca batalha naval. A transformação da arena de quase 3 mil metros quadrados em um lago foi um desafio que deixou para trás os estádios mais modernos. Um dos temas que perseguimos é como manter um evento aquático, como inundar a arena de um estádio e criar um espetáculo aquático. Ainda não chegamos lá. Entretanto, há 2 milênios foi exatamente o que os romanos fizeram. A naumaquia foi um sucesso retumbante, mas tornou-se um espinho na garganta dos imperadores seguintes. Como poderiam eles ultrapassar esse triunfo técnico da engenharia e oferecer algo mais grandioso ao povo? O imperador Cláudio, um dos sucessores, que subiu ao trono em 41 d.C., inventou a supernaumaquia, que exigia uma quantidade de água 50 bilhões de vezes maior. Não existindo estádio grande o suficiente, ele deslocou a brincadeira para um grande lago, o Lago Fucino. Hoje, esse lago está completamente seco, mas, em 52 d.C., estes verdes prados foram o campo de batalha entre 50 naus e 19 mil atores. Os 19 mil gladiadores de Cláudio que lutaram na Batalha do Lago Fucino são em número muito superior ao de participantes da abertura dos Jogos Olímpicos hoje. 500 mil de espectadores aguardaram o início do maior espetáculo da história. A Batalha do Lago Fucino começou com um incrível mecanismo que ergueu um tritão, uma fera mitológica do mar, do fundo do lago. Das águas calmas brotou uma estátua de prata, de mais de 10 metros, de um tritão, como em um passe de mágica. Ninguém entendeu como isso aconteceu. Segundo os textos, a multidão se extasiou. O búzio que o tritão segurava deu o toque de clarim e a maior encenação da história teve início. Em um lago da Inglaterra, o investigador Richard Windley construiu um modelo de como ele acredita que os romanos conseguiram essa façanha de engenharia. Eu tentei usar tecnologia muito simples, utilizando materiais que os romanos conheciam muito bem, como, por exemplo, cordas e polias. O modelo que fiz está bem dentro da capacidade deles. Nós temos aqui basicamente 4 estacas, e cada uma vai erguer essa plataforma que sustenta essa figura aqui. Cada canto é erguido puxando-se uma corda com 2 polias, uma estando no fundo. Todas ficam ligadas a um anel central. Cada corda será puxada exatamente ao mesmo tempo e, teoricamente, também ao mesmo ritmo, de modo que a figura será erguida simetricamente até atingir o ponto das polias, que é exatamente nessa altura. E a estátua já estaria fora d'água. Parece que agora nós já temos tudo aqui preparado corretamente, então, por favor, puxe a corda devagarinho para erguer a minha estátua. Sim, está subindo em bom nível por enquanto. Bem-vindo, muito bem. A dificuldade é deixar todas as cordas no comprimento exato, mas acho que conseguimos o ajuste perfeito agora. O modelo de Richard foi erguido através da força de um só. Mas, na época de Cláudio, ele acha que havia juntas de bois e escravos cuja força bruta seria capaz de puxar a grande estátua de prata para fora da água. O resultado foi um espetáculo que levou o público à loucura e manteve a popularidade de Cláudio e também seu trono. O que vimos em termos de tecnologia é apenas a ponta do iceberg. Há muito potencial aqui, pois a tecnologia dos romanos era de escala sem precedentes. O que temos aqui é simplesmente uma pequena parte do que deve ter existido. As experiências revelaram como Roma e outras velhas cidades foram berço das modernas maravilhas de Nova York. Cada extravagância de Times Square, cada arranha-céu, cada monumento ou evento desta cidade devem ser debitados aos lendários construtores do passado distante. De túneis gigantescos a estátuas colossais,
seus projetos visionários foram a base de Nova York mais de 1.500 anos antes que a cidade, tal como a conhecemos, começasse a existir. Vistosa silhueta e liderança mundial em tecnologia fizeram de Nova York a cidade modelo do futuro. Mas novas e notáveis descobertas revelaram que as origens dessa mega metrópole têm raízes de milhares de anos. Desde os esportes violentos apresentados nos jardins da velha Madison Square, à celebração em Times Square de um calendário neolítico gigantesco, vocês irão descobrir que tudo o que pensavam saber sobre Nova York vem de nossos antepassados distantes. Esta é a extraordinária história da velha Nova York. Inventos da Antiguidade. A velha Nova York. Nova York é uma cidade de milagres que se eleva para as nuvens. O edifício Empire State, Wall Street, Times Square. A América começa o ano de acordo com Nova York. O mundo conta seu dinheiro de acordo com as flutuações de Wall Street. Uma área menor que 20 estádios de esportes projeta sua influência e cultura para todo o globo. Seriam elas maravilhas do mundo moderno ou será que as mesmas descobertas foram feitas em nosso passado remoto? Novas e incríveis descobertas revelam que os feitos mais celebrados de Nova York foram inventados pelos antigos antes de se perderem no tempo. Veja as grandes cidades do mundo antigo. Atenas, Roma, Alexandria ou Babilônia eram lugares extraordinários, eram cidades comentadas pelos povos e eram lendárias em sua época. Descobrimos provas de que ruas muito antigas eram pontilhadas de teatros 2 milênios antes de Steven Spielberg. Havia estádios com tetos retráteis e passagens subterrâneas que levavam a vida a milhões de pessoas. A revelação pode reescrever a história de como o homem saiu do mundo antigo para viver na cidade do futuro. Seja como for, o povo quer viver nas cidades. As pessoas afluem para as cidades como ímãs. Começado esse processo, começada a civilização que conhecemos, não é mais possível voltar. Cada capital do velho mundo precisava de um monumento. Uma estrutura assombrosa que unificasse os cidadãos e cimentasse a Elépole do tomador de cidades para criar uma técnica de construção bastante avançada na época: os andaimes. A estrutura de madeira da Elépole foi utilizada para suportar equipes de operários que ergueram em seu interior a gigantesca estátua. Diz a teoria que o Colosso de Rhodes foi construído com materiais antigos. Já se conhecia a cantaria e foi essa técnica utilizada nas pernas da figura. Criaram 2 colunas, algo que os gregos eram mestres. A compressão ficou boa e suportava bem o peso da estrutura. Mas a certa altura tiveram de acrescentar ferro. E revestiram o ferro com bronze, muito semelhante à Estátua da Liberdade. Mais de 2.000 anos após a construção do Colosso de Rhodes, a melhor pista que temos para desvendar seus mistérios é a Estátua da Liberdade. O Colosso simbolizava a unidade e vitória para a antiga Rhodes. O mesmo simbolismo tem a Estátua da Liberdade para a América. E a ligação direta da Estátua da Liberdade com o Colosso de Rhodes pode ser encontrada através de sua identidade. Em Nova York, esse monumento é a Estátua da Liberdade. Ela saúda os imigrantes que vêm a Nova York desde 1886. Para nós, a Estátua da Liberdade simboliza a liberdade, provavelmente também para o mundo. Mas esse símbolo poderia não estar conosco hoje, não fosse o engenhoso segredo de construção enterrado nas ruínas da maior estátua da antiguidade. Segundo a lenda, a ilha de Rhodes possuiu, no século IV a.C., uma das fabulosas 7 maravilhas do mundo antigo: o Colosso de Rhodes. Esse gigantesco monumento elevava-se a mais de 30 metros rumo aos céus, com meros 14 metros menos que a Estátua da Liberdade. As mãos mediam 4 metros e a estátua pesava mais que 225 toneladas.
Na cidade de Rhodes, nada resta do colosso original. Por que teria desaparecido? E como esse desaparecimento pôde influir na sobrevivência da Estátua da Liberdade? Partindo das pistas dos fragmentos de bronze de 2.300 anos e antigos manuais de engenharia, tentamos montar o quebra-cabeça da destruição do Colosso de Rhodes. Nossa investigação começou 300 anos antes do nascimento de Cristo, quando Rhodes sofreu um cerco gigantesco chefiado pelo general Demétrio Poliorcetes. O general apoiava-se em uma torre móvel de 40 metros chamada Elépole, que em grego antigo significa tomador de cidades. Mas Rhodes conseguiu resistir a Demétrio e o cerco foi abandonado após um ano, deixando para trás a enorme Elépole. Ele chegou em 305 AC e em 304 ainda não tinha conquistado a cidade, apesar de toda a técnica avançada e das mais sofisticadas máquinas de sítio da antiguidade. Para celebrar a vitória, o povo erigiu o Colosso de Rhodes em agradecimento ao deus Sol Hélios. E usaram a gigantesca